Viram o argumento dele? Isso é muito interessante, porque ele fala assim, as pessoas que vão, em resumo, né, as pessoas que vão buscar a religião usando a mesma mentalidade, né, que nós utilizamos na vida, no dia a dia, essas pessoas acabam caindo nessas ciladas, né, dessa visão materialista, né, e não espiritualista. E o que ele está querendo dizer no fundo, o que ele chama de mudança de chave, quando você descobre que você está a serviço de Deus e não Deus está a serviço de você, que é essa lógica é subvertida muitas vezes pelas instituições religiosas, né? Você vai desenvolver então uma forma de buscar a espiritualidade repetindo um padrão que não vai te dar o que você quer. O Jung vai falar muito sobre isso de outras formas. Depois, no último bloco, eu vou falar sobre a psicologia, né, e visões, mas ele entende que o ego, ele normalmente cria a ilusão de que ele é tudo, né? O eu é tudo. E as minhas necessidades, né? O ego é egoísta. Ele é egocêntrico, né? Ele se vê como o centro do mundo. Então ele entende que o mundo serve que o mundo está aí para servi-lo. Agora, o Jung fala de uma outra instância psíquica, que é o self, ou si mesmo. O self seria uma estrutura que é infinitamente superior ao ego e que, inclusive, ela transcende o indivíduo, né? Existe um self pessoal, mas existe um self coletivo e eles estão diretamente relacionados com uma grande rede e que é o ego que serve ao self e não o self vai servir ao ego. Mas a gente vê até dentro da psicologia analítica as pessoas subvertendo essa ordem também, né? Ah não, eu vou estudar aqui psicologia analítica porque eu vou desenvolver bem aqui, eu vou descobrir as sincronicidades vão operar para realizar os meus desejos. Então, na visão religiosa, eu trouxe aqui um conjunto de características que são comuns a muitas religiões, né? Normalmente você tem um mito de origem, esse mito de origem traz dogmas e tabus. Então existe um mito de origem que traz ali as bases para aquela religião, né? E que muitas vezes ali já vai trazer os dogmas. Você tem um mito de origem de Cristo, por exemplo. Ele nasce de uma virgem, né? Numa manjedoura, num lugar humilde. Ele nasce num período onde há uma perseguição e havia uma profecia de que ia nascer alguém que ia, né, causar ali problemas, então eles são obrigados a fugir. Tudo isso é um mito de origem cristão. Tudo isso já está falando um monte de preceitos do cristianismo, né? Então, quando se vai olhar os textos que contam a história do início daquela religião, normalmente ali já está tudo. Toda a cartilha do que é importante, do que é ruim, do que você deve seguir, do que você não deve seguir. Só que as instituições vão pegando isso e transformando em dogmas. E às vezes, muitas vezes, distorcendo essas bases, né? Muitas vezes para fortalecer esse esquema de poder, né? De status, de conseguir mais influência. Então, uma coisa são instituições religiosas, outra coisa é você viver a espiritualidade, a religião de uma forma, né, particular. E daí a gente volta lá no que eu falei que se servir de base para tudo. O genérico não importa para o indivíduo não importa para o genérico, né? Normalmente as religiões têm um conjunto de textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, né? Eu fiz uma das fontes, dos objetivos de pesquisa que eu mais gosto são de religiões comparadas, e eu vou muito no estudo histórico, né? E consigo às vezes pegar aí de pesquisadores
textos onde eles trazem, e praticamente toda religião tem um texto que eles vão considerar sagrado, e que ali estão as bases do que você tem que seguir. Agora, o mais interessante é que você sempre pode fazer uma leitura espiritual desse texto ou uma leitura material desse texto. Sempre é possível fazer isso. De fato, você pode editar totalmente a Bíblia ali e colocar como fazem, né, uma forma a ser um esquema de fazer recompensa, né, esse esquema materialista que o Newton Monder fala. Mas, ao mesmo tempo, na Bíblia estão as chaves para você, enquanto indivíduo na sua busca, alcançar estados elevadíssimos de espiritualidade, de conexão com Deus, né? Ou o que você chama de Deus, o que transcende o seu ego, você, né? E essa que é a questão. Tem uma fala de Jesus que é: quem tiver olhos para ver, verá. Né? É exatamente sobre isso que está sendo dito, porque as coisas já estão todas aí. Mas se você pega algo que está pronto, que colocam para você, é isso, e você não para refletir, para pensar, para intuir, você acaba sendo levado na massa. A Bíblia toda, ela é altamente simbólica, né? Sim. Então, assim, se a pessoa leva ao pé da letra, tem uma interpretação, né? A mensagem crística ela é muito profunda. Eu acho que a humanidade ainda não atingiu o âmago do que ele quis dizer. Sim. E provavelmente, enquanto humanidade, nunca vai atingir, mas vários indivíduos vão. A teoria de Jung é que tem aquela teoria do 101º macaco, né? É quando um número suficientemente grande de pessoas atingirem um grau de compreensão, não a compreensão total, mas um grau de compreensão, e eu acho que isso em algumas escalas nós já fizemos, né? Nós saímos de algumas crenças mais limitantes e mais perversas. Ainda se tem muito, mas muitos já se libertaram, vamos colocar assim, né? Porque alcançaram esse grau diferenciado de entendimento, né? Agora, ainda hoje tem muitas religiões que colocam isso. Agora, o fato de você me falar isso, e vários livros eu já li que trazem interpretações simbólicas, já vi inclusive pastores trazendo interpretações simbólicas da Bíblia, é um sinal de que possivelmente um dia vai se dar aí uma mudança de paradigma. Mas nunca criando a ilusão de que vai ser esse estado de entendimento coletivo, todo mundo no mesmo nível vai deixar isso para trás, né? A humanidade ela vai caminhando assim, grupos, né? Em algumas culturas, algumas pessoas podem ainda estar numa lógica mais materialista, talvez uma outra cultura, de uma maneira geral, não todos, podem estar pensando um pouco diferente, né? E a filosofia vai falar muito sobre isso também, né? Hoje existe uma cisão, a partir do iluminismo, na verdade eu vou falar daqui a pouco, há uma cisão, né? Os filósofos materialistas, reducionistas, né? Que tem isso como paradigma, e o pensamento deles vai todo aí, e tem muita coisa muito interessante, né? Aqui não é uma ideia, não quero criar aqui uma ideia maniqueísta de que, então pensar de forma materialista é ruim e pensar de forma espiritualista é bom. Não tem nada a ver, porque tem muita gente que pensa de forma espiritualista e está totalmente desequilibrado, né? E tem muita gente aí materialista que está muito equilibrado, e vice-versa. Então, não é isso. Até mesmo os filósofos que são materialistas, eles falam coisas muito importantes de se saber, né? E a religião vai trabalhar também com a ideia de pecado. A ideia de pecado é que, dentro desse conjunto de regras, tem coisas que são bem-vindas e que você pode fazer e os deuses vão gostar, né? Vão alegrar a Deus.
dentro de uma perspectiva materialista, né? E se você fizer determinadas coisas que são tabus para aquela cultura, os deuses vão te castigar. Isso de fato existiu e existe em diversas culturas e não é coisa do cristianismo, não é coisa do judaísmo, né? Não é coisa de uma ou outra religião que você possa apontar o dedo e falar, eles são grandes culpados. Não, na Grécia Antiga você tinha um monte de mitos que vinham para mostrar isso. Olha, você fez isso, Zeus ficou chateado, vai lá e mandou um raio e você foi fulminado, né? Ah, você fez isso, ah não, você alegrou Zeus, Zeus vai vir e vai te dar alguma coisa, né? Então essa relação de barganha, ela existe há milênios, muito antes do cristianismo, né? Essa relação, ela existe, só que, de novo, tem como ter uma visão espiritual e tem como ter uma visão materialista disso. Normalmente, os dogmas do que não se deve fazer, se você parar para observar, e quem vai falar sobre isso não da melhor forma possível, mas é São João da Cruz, na Noite Escura, ele vai falar sobre os pecados capitais, pegando a base de Santo Agostinho, né? E ele vai entender que esses pecados capitais, né, eles vão ter um meio termo. E é esse meio termo que você deve seguir, né? Você tem ali na gula algo, uma necessidade básica do ser humano, você tem que comer, né? Só que, então, você não pode não comer. Agora, se você come demais, você adquire um monte de problemas de saúde. Então, a gula é um pecado para o espírito também, vamos entender assim, né? A gula alimenta a compulsão, que é um vício da alma. Então, assim, os dogmas, eles não estão lá. Se você quiser olhar por uma outra forma, você pode olhar de uma forma espiritualizada. Se eu seguir esses preceitos sem cair na cilada da culpa, do dever, né, do eu vou ser castigado, do medo, você pode entender que esses dogmas apontam, né, parâmetros saudáveis. Agora, alguém pode vir distorcer tudo isso e falar, você tem que fazer isso, ou agora você não pode comer isso e isso, e você vai ter que comportar isso assim. Ah, quanto ao sexo, você só vai poder fazer dessa maneira. Aí as religiões começam a distorcer, porque na base do texto, muitas vezes não fala especificidades. O que dá margem para as instituições colocarem o que elas querem do fiel, né? Aí que está o problema. Se você for ver a base de um texto espiritual, um texto sagrado, e se você lê com esses olhos, primeiro, não o que eu vou ganhar com isso, né, com essa visão dessa perspectiva materialista que o Newton Mondo falou, mas com essa perspectiva do servir e do espiritual ser uma conexão com algo que transcende a materialidade, você vai aprender muito com os textos sagrados, né? Se você lê a Bíblia de uma forma simbólica, você vai aprender muito. Agora você pode também pegar alguém que vai distorcer e vai falar, a leitura que você tem que fazer é essa, e aí a angústia, ao invés de diminuir, ela vai aumentar. E tem muitos fiéis que seguem a vida angustiados, né? Porque estão sempre com medo de pecar, de fazer o errado. Então o pecado na sua origem, já falei isso em outras palestras também, vem do grego amartia. E amartia era um termo utilizado na prática de arco e flecha, e significava distância do alvo, né? É o erro do arqueiro. O pecado é o erro do arqueiro. O arqueiro é aquele que mira e atinge, né, o alvo da forma mais rápida e reta. Então, o arqueiro é um símbolo também. Arjuna, né, no Mahabharata, e ele é um grande arqueiro, e os feitos dele ali, nessa epopeia, mostram como que é valioso, né? Há uma relação do arqueiro com a espiritualidade muito íntima. O budismo vai falar muito sobre isso. O caminho do meio é o caminho reto como a flecha, né? Então, assim, o erro, a distância do alvo é o seu pecado.
mas é só isso, né? Então, se você continua praticando, você vai, se você é um arqueiro, você continua praticando, provavelmente você vai acertando esse alvo, né? Você vai ajustando a sua mira. Então, essa é uma forma, uma perspectiva diferente de olhar para o pecado. O pecado está presente em todas as religiões. Mas pecado significa distância do alvo. E o alvo, normalmente, é a vontade divina. Agora, a vontade divina, se ela não é perversamente manipulada, normalmente é algo que vai fazer, de fato, a sua alma transcender. Inclusive, durante muito tempo, era assim. A Bíblia, por exemplo, era em latim, as missas eram em latim, as pessoas nem entendiam. Em um monte de lugar que não falava latim, chegava lá e começava a fazer. Você não sabia nem o que estava se falando, nem o que estava escrito ali, né? Depois isso foi mudando, mas olha para você ver como isso pode chegar a um absurdo mesmo, né? E é isso, eu tive a oportunidade de comprar a Torá e conhecer algumas pessoas que seguem o judaísmo de uma forma mais frequente e aprender e ver vários vídeos de rabinos explicando a Torá, né, que é o Pentateuco, é o Velho Testamento da Bíblia de Jerusalém, né, dos cristãos, só que tem muitas modificações, tem muitos detalhezinhos, e a Torá, teoricamente, não é modificada, eles são muito mais rígidos e tradicionalistas no texto. Bíblia você encontra um monte. Infelizmente, você encontra várias traduções com muitas modificações. É muito comum também, nas religiões, você ter oráculos. E oráculo é a representação da voz de Deus. Na Grécia Antiga, você tinha o oráculo de Delfos, onde havia lá as pitonísias que iam se comunicar através de Apolo, em um determinado momento histórico, né? Antes eram as grandes mães, depois passa a ser Apolo. E as pessoas vão para buscar saber profecias de suas vidas. Então, esse fato de um oráculo também foi muito distorcido, né? E hoje a gente vê as pessoas, vou jogar tarô para ver qual é o trabalho que eu vou conseguir, se eu vou conseguir um namorado, uma namorada, se minha vida, né, afetiva é assim, assado. Isso é uma distorção do uso do oráculo, né? O oráculo, em sua base, ele era a voz de Deus, né? E as pessoas consultavam para questões muito importantes. Era muito comum governantes irem e perguntar coisas importantes sobre conflitos, né? Como se poderia haver uma diplomacia. Quem leu a Ilíada vê que tem muito disso, né? Quando Agamenon ele está lá, ele quer ir para Troia com a embarcação, ele vai levar um monte de pessoas, o mar está revolto, ele precisa apaziguar Poseidon, que é o rei dos mares, é o deus dos mares, então ele vai e pergunta o que deve ser feito. E o que deve ser feito naquele momento é que Agamenon sacrifique Ifigênia, que é a sua filha mais velha. O oráculo, ele não está, né? Hoje, de novo, o oráculo, a visão é que é para me servir. É o que eu quero lá. E os oraculistas, né? Os leitores de oráculo, eles usam e abusam dessa técnica de sedução. Eles recortam, eles editam, eles falam, eles te seduzem. Eles têm uma linguagem muito sedutora. Não era comum isso no passado. O oráculo, normalmente, inclusive, quem fazia era uma pessoa muitas vezes deformada, muitas vezes rejeitada, marginal. Essa pessoa era a que tinha o canal, né? O contato com a voz de Deus. E era assim. A leitura do oráculo é, vai nascer um filho aí que ele vai matar o pai e casar com a mãe, né? Aí Jocasta, né, e Laio vão lá e mandam matar o filho. Só que tem sempre aquela coisa, pendura na árvore, alguém pega, né, os reis de Corinto, se não me engano, vão lá, pegam, criam ele como filho. Aí ele vai e recebe a mesma leitura do oráculo. O oráculo não muda, né, para adequar as minhas necessidades, os meus desejos. De novo, essa é uma visão distorcida. Aí o oráculo vai dizer, para Édipo, você vai matar o pai e casar com a mãe. Ele foge então do reino que ele está, porque ele acha que o pai e a mãe são aqueles que criaram ele. E aí ele vai fazer exatamente o que o oráculo fez.
Então, existe essa ideia na religião de que Deus sabe o que vai acontecer, está acima do tempo. Né? Deus é atemporal, é onisciente, é onipresente. Né? E o oráculo pode falar isso. Só que, se você não subverte, né, essa regra, você deve servir ao oráculo e fazer o que o oráculo diz e não o contrário. Né? Mas, enfim, muitas pessoas ficaram inquietas aí. A ideia de Dharma e Karma, né? O Dharma seria um fluxo natural do universo, né? E o Karma seria uma lei de causa e efeito, muito parecido com a ideia de pecado. Então, se você faz algo que fere o Dharma, você adquire um karma. E você tem que passar por experiências para sanar a dívida desse karma e voltar para o Dharma. Então, o Dharma diz que existe um fluxo natural das coisas. O karma é criado pelo meu ego, pelo desejo, pelo meu eu. Né? A curiosidade, a desobediência e a falta de fé normalmente são punidas também na religião. Isso é uma questão muito interessante, não vou me aprofundar tão teologicamente nisso, mas dá-se para fazer uma leitura espiritual disso também. Porque senão fica parecendo que só tem que seguir o que está sendo dito. Mas não, é porque no momento que você pensa que existe então, de fato, um fluxo natural das coisas que independe do meu eu, mas que não é feito nem para me agradar, nem para me punir, né? É só porque a vida é assim, as coisas são assim, né? Se eu sou curioso demais, eu posso me desviar do caminho. Né? Se eu sou desobediente, eu posso me desviar do caminho. Se eu não tenho fé, eu não consigo a anuência dos deuses para conseguir, né, que eu cumpra com a minha missão. É diferente cumprir a minha missão e falar, conseguir o que eu quero. Aí a gente tem o caso da esposa de Ló. Ló está lá em Sodoma, vem os anjos, são tratados mal. Ló já estava muito incomodado com o que estava acontecendo ali. Ló era amigo de Abraão, toda aquela coisa. Deus fala então, olha, avisa aí a família de Ló para sair e não olhe para trás. É muito interessante esse não olhar para trás, é não ficar apegado ao passado. Mas a esposa de Ló não resiste, olha e vira uma estátua de sal. Orfeu, a mesma coisa, se casa com Eurídice, tem um casamento maravilhoso, ela morre no dia do casamento, ele desce aos infernos, né? Eu já falei sobre, na palestra do bem e do mal, sobre essa questão de mundos inferiores, né? Ele vai lá, fala, seduz e convence os próprios deuses do Hades, né? Plutão e Perséfone, a trazerem Eurídice de volta, e ela fala, tá bom, mas não olhe nenhuma vez para trás. Por que eles dizem isso? Para testar a confiança, né? Para testar a fé. Se você não tem fé, você não consegue cumprir a sua missão. E aí Orfeu falha em integrar o feminino. E Eurídice volta para o inconsciente, o mundo inferior. E aí ele deprime, aí ele perde o sentido. Ali naquele momento, Orfeu sai de uma existência espiritual, porque subverte, né, a lógica, falta com a fé, é curioso, é desobediente, olha para trás, está apegado ao passado, e é punido. Aí a gente vai perguntar, será que não era exatamente essa a missão dele? Será que não era para servir de exemplo? Para que hoje eu possa estar aqui dando essa palestra e falando para vocês? Né? Ninguém pode dizer que Orfeu não cumpriu com a sua missão, né? Com seus desígnios. Alguém pode argumentar, mas isso não foi bom para ele. Mas aí a gente diz, a religião não é para agradar um ou outro, né? E muitos vão ter que se sacrificar.
Nos Vedas nós temos várias passagens, no Mahabharata você tem várias passagens que a pessoa entende que ela tem que fazer o sacrifício. No Ramayana, né, o próprio Rama conscientemente se sacrifica para que as coisas possam, para que o Dharma possa seguir, né, o seu fluxo.